Oi, gente, tudo bem? Tô muito animada para a live de hoje. Vou receber aqui uma escritora maravilhosa, porque ontem foi dia do escritor, né? Então, hoje não poderia ser diferente, teria que ser uma live literária, né? Tô esperando a Aline Bay, que é uma escritora vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura, com o livro dela, Peso do Pássaro Está no Morto. E é simplesmente sensacional o livro e fiquei muito feliz quando ela aceitou para participar da live aqui comigo. E a gente vai falar sobre a trajetória dela, sobre os projetos dela e também sobre o momento que a gente está vivendo atualmente, né? Sobre, enfim, escrever na pandemia, sobre essa coisa de ser um escritor midiático e tal. Oi, Aline, ela já entrou. Aí. Oi, Vicky. Oi, tudo bem? Tudo e você? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, boa noite, não sei, né? Estamos naquele período indefinido. Aquele fim de tarde, começo de noite, né? Aí depende da Sim, interpretação das pessoas, né? sim, depende. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigada por ter topado participar da live. Você é sempre muito fofa com todo mundo que eu vejo, né, na internet. E, meu, você não sabe quanto isso é raro, quanto isso é legal. Nossa, imagina, Vicky, é um Uma prazer pessoa estar que aqui com seja tão você. receptiva. Obrigada, meu amor. É um prazer estar aqui trocando. Muito legal teu projeto. Que E eu tento bom. participar de tudo o que eu posso, porque é tão gostoso a gente conversar, trocar, conhecer gente nova, né? Falar sobre o nosso trabalho, escutar o trabalho do Sim. outro também. Então eu acho que esse momento da live é um momento muito interessante que eu nunca tinha vivido antes da pandemia e agora virou algo que a gente está fazendo Uhum. bastante, usando, né? Muito legal. Sim, eu também, eu nunca tinha feito live, me propuseram uma live no carnaval, né, um pouquinho antes da Ah, é? pandemia, e eu fiquei, gente, mas aonde que faz live no Instagram? Nunca vi, sabe? E agora quase todo dia, né, live pública, live privada, enfim. É verdade, é todo dia no celular, é verdade. Sim. Então, as pessoas estão chegando, é, eu vou pedir para você se apresentar. Eu gosto de pedir para as pessoas se apresentarem a si mesmas, né? Porque assim não fica uma coisa tão dura aqui, parecendo que programa do Faustão, enfim, Aproveitando que é apresentando, domingo. dando os atributos da pessoa para a própria pessoa. É meio estranho. Então, Verdade. quem é a Aline Bay? Bom, eu sou Na verdade, né? escritora. Acho que a maioria das pessoas conhece é você aqui. Mas, enfim, Imagina. quem é a Aline Bem, Bay? eu sou escritora, eu sou uma jovem escritora. Eu publiquei por enquanto só um livro, que é O Peso do Pássaro Morto. E eu estou escrevendo meu segundo livro. Mas antes de eu ingressar na profissão, né, antes de eu me tornar escritora, eu fui atriz por um tempo, desde bem nova. Na verdade, eu comecei a Uhum, estudar teatro com 14 anos. E eu, assim, me considero artista desde que eu me reconheço por gente. Eu sempre tive muita afinidade com as artes, sempre senti que o meu caminho era esse, que se não fosse o teatro eu ia realmente encontrar um outro jeito de criar, porque eu acho que a criação ela faz muito parte de mim, de quem eu sou. E antes de publicar o livro também, eu escrevi um tempão, né, antes de fato publicar, e eu me considerava escritora já, mesmo sem publicar um livro. Eu acho uhum, porque eu acho que o exercício da escrita e o jeito que a gente é comprometido com isso é que faz a gente ter uma profissão, né? Ser o que a gente é, e não só a publicação. A publicação, tem muita gente que publica e não é exatamente um escritor. Eu acho que o que faz alguém ser escritor é o trabalho diário e essa uhum, devoção à palavra escrita, né? com certeza. Então, eu acho que essa sou eu. Legal. Então, e tenho certeza que você já respondeu isso muitas vezes, mas enfim, vamos novamente. Acabei de ler novamente pela segunda vez o seu livro agora ontem, O Peso do Pássaro Morto, né, para ficar fresquinho aqui para nossa conversa. E é sempre uma experiência muito assim, intensa, digamos, porque é um livro, para quem não conhece, eu acho que a maioria das pessoas aqui deve ter lido, mas é um livro em prosa poética, né? A gente pode dizer que é uma prosa poética.
E é um livro muito rapidinho de se ler, né? Eu li numa sentada, assim. Mas isso, claro que não é um demérito, pelo contrário, né? Eu acho que é uma experiência de você ir entrando na vida dessa personagem, né? E acompanhando a mudança da linguagem dela, né? Que começa uma no primeiro capítulo e aí vai se alterando ao longo do livro, né? E no último capítulo a gente tem meio que uns ecos ali, eu senti uns ecos do primeiro, né? Então, como se no início da vida e no fim a gente tivesse uma coisa cíclica, né? Que se amarra, e eu senti muito isso na sua escrita. E claro que a experiência de ser uma mulher, né? E lidar com tantas perdas, né? Um livro sobre perdas. E eu queria começar pedindo para você comentar sobre a imagem do título e da dedicatória, né? Que já vi que você disse em outras entrevistas que partiu de uma experiência pessoal, né, da sua vida mesmo, e que você, né, a partir daí você ficcionalizou, inventou essa personagem, aí o livro foi surgindo e queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, na verdade, eu comecei a pensar em escrever uma história mais longa, depois dessa imersão, escrevendo bastante tempo, histórias mais curtas, e eu decidi escrever uma história sobre perdas. E quando eu decidi isso, foi aí que o título surgiu, não antes. Eu comecei a pensar, nossa, o que eu vou escrever? Decidi que seria uma mulher, que seria a protagonista desse livro, de alguma forma. E aí eu estava um dia andando na rua e o título me veio assim na cabeça. E aí eu anotei, a priori eu não pensei que poderia ser o título, eu imaginei que poderia ser uma imagem poética, eu anotei, deixei no meu quarto para Uhum, conviver um pouco, porque é uma coisa que eu costumo fazer. Quando eu tenho uma ideia, eu anoto e deixo ela no meu espaço criativo, sabe? Para que eu possa conviver com essas uhum, imagens e aí entender onde que ela vai se encaixar. Porque às vezes ela também se encaixa num texto, eu não sabia o que que era. Mas aí eu percebi que seria o título do livro, porque eu fui resgatar, né? Eu falei, nossa, de onde vem o peso do pássaro morto? E realmente era uma memória afetiva quando um canarinho morreu na minha mão quando eu era pequena. E eu achei que seria um título que uhum, carregaria a força e a leveza que eu queria que o livro tivesse, porque no fim eu ia focar numa personagem, numa mulher que seria a protagonista dessa narrativa e que o que é uma mulher no mundo, né? Uma mulher no meio de tantas pessoas, então é muito pequena e ao mesmo tempo quando você foca nela, ela ganha uma potência muito grande, porque a gente está acompanhando sim. a vida dela, a gente está na pele dela, né? É como se fosse alguém da nossa família ou às vezes até a gente mesmo. Então eu senti que essa força do canário, porque quando o canarinho morreu na minha mão, quando eu era pequena, foi muito impactante para mim. Então eu achei que ele dava esse título dava bastante conta de ser uma experiência grande e ao mesmo tempo pequena, singela, de que quantos pássaros morrem por dia a gente nem fica sabendo. E aí o título Exato. me não é, e aí o título me conduziria por essa narrativa de uma forma lúdica e forte também, né? Então foi assim que eu decidi o título. Sim, e essa conexão que você faz, que é muito bonita. Aliás, você falou que é que te pareceu, né, uma imagem delicada e ao mesmo tempo forte. Eu acho que dá para dizer o mesmo do seu livro como um todo, pelo menos na minha opinião. E muito sobre o que é ser mulher e quanto ser mulher é conviver com essas perdas, É não é? verdade. É verdade. E a gente, E assim, quando eu decidi o verbo, sabe, Vicky, eu sabia que seria o corpo de uma mulher para ocupar esse verbo. Não teria como eu escrever uma experiência, não que os homens não vivenciem esse verbo também. Todos nós sim, vivenciamos. Mas porque a gente vive numa sociedade tão machista, para a mulher é enorme, é o tempo todo, sabe? É muito mais forte, muito mais impactante. Então eu queria realmente investigar um corpo de mulher no mundo perdendo, que é algo que a gente às sim, vezes faz sem nem reparar que estamos fazendo, né? sim. E aí, eu queria falar um pouquinho agora sobre. Você falou que você é atriz, né? E eu queria saber sobre o seu processo criativo, né? Não só do Pássaro, mas em geral, né? Se essa base teatral teve alguma importância, alguma influência, assim, qual foi a influência do teatro para sua escrita? No seu trabalho como artista, que você acabou focando mais na literatura, mas o teatro teve alguma influência sobre isso?
Eu acredito que sim, eu sinto ainda, eu ainda sinto que eu sou uma atriz, apesar de eu não ir para o palco mais, eu não fazer um Uhum, trabalho nesse sentido do teatro, que era a minha praia e sempre foi, né? Eu sempre trabalhei com teatro desde que eu comecei a estudar, eu estudei numa escola de teatro, nunca fiz cinema ou outras coisas assim. Eu sinto que essa experiência, ela continua muito forte, essa experiência do uhum, processo criativo. Quando eu mergulho num personagem para escrever sobre ele, é muito parecido com o mergulho que eu fazia para dar o meu corpo, para ter o meu corpo em função daquele personagem numa peça. É claro que na peça, o que acontece? Você já tem o teu texto e aí você vai estudar esse personagem de acordo com o que o dramaturgo ou dramaturga oferece, né, como possibilidade ali dentro do texto. Mas eu sinto que o ator, ele também tem uma criação muito grande fora, porque às vezes você faz um personagem que tem 3 falas numa peça, mas ele uhum. não é aquelas 3 falas que ele dá. Ele é muito mais do que isso. Então, como ator, você também tem que preencher muito esse trabalho. E o escritor também é assim, né? Então ele vai Sim, preencher esses personagens, por mais que um personagem entre com 3 falas, o que é alguém que está dentro do livro? É alguém que existe, que tem pulsação, que tem as suas motivações. Então, por mais que você não desenvolva tanto esses personagens, eles estão lá. Então eu sinto que essa entrega é muito parecida, essa entrega de preencher esses silêncios que a peça às vezes traz e que o texto também. E eu sim. gosto, por exemplo, muito de quando eu escrevo e meu texto está quase no ponto que ele deveria estar, eu gravo sempre. Então eu preciso muito da minha voz, eu leio muito meu texto em voz alta. Que Eu preciso... legal. Não, esse faz muito parte do meu processo criativo também. Uhum. Eu preciso ver se o texto tem ritmo na boca. Eu preciso ver se ele cabe na boca, sabe? Sim, sim, Isso é muito de ator, isso vem muito do processo de ator, de falar alto texto, de perceber a respiração do personagem. sim. Eu só posso concordar com você, Você é atriz também, porque né? eu sou, e tô nesse mesmo lugar que você, que nunca vou deixar de ser atriz, né? Por mais que nunca mais pise no palco, eu também eu sou formada pela oficina Newton Travesso. Ai, que E desde que legal. eu me formei, eu não, também nunca fiz nada, mas eu sinto que a preparação para eu escrever também faz parte, sabe? Eu acesso aquele lugar do teatro, né? Sim, De criar um personagem e muitas vezes de imaginar uma cena e imaginar as marcações da cena, né? O que esse personagem vai fazer? Ele vai entrar, ele vai sair, ele vai ter tal atitude e qual atitude que faria mais sentido para esse personagem, como se fosse um trabalho de ator mesmo, né? Que você tem que imaginar tudo isso antes de você pisar no palco. Né? E exatamente. como você falou, um personagem às vezes ele tem 3 falinhas, mas ele é um mundo, né? É, Então, por mais que você faça um personagem pequenininho, até é mais legal você fazer um personagem pequenininho, porque você tem mais liberdade de inventar quem é aquela pessoa, né? é verdade. E É muitas verdade. Eu me vezes é lembro. mais criativo. Eu fiz Selelena, né, que é uma escola que tem Uhum, foco no Stanislavski, que usa como base de sim. todos os estudos o método do Stanislavski. E eu me lembro que a gente estava em cena e tal, e os diretores sempre pediam pra gente qual que é o pensamento desse, o que, que o personagem está pensando. Então, por mais que Uhum, você estivesse em silêncio, né, em cena, a tua presença tinha que estar preenchida desse pensamento que são as motivações, o objetivo do personagem, o que, que ele está fazendo ali, o que, que ele quer do outro que está em cena, ou se ele está sozinho. E eu acho que tudo isso ajuda muito a escrever, porque o ator é um artista muito criativo, todos os artistas são, né? Isso é muita uhum. criatividade que envolve esse processo de montagem de peça. Tem muito a ver com a escrita de um romance, muito a ver, são artes muito irmanadas. Então eu acho que é Sim, impossível se desvincular. E no fim, eu acho que todas as artes se ajudam muito. Então, quando você consegue estar com o pé em cada uma, eu acho que no fim você consegue ser um artista ainda mais interessante. Você consegue dar conta de outras frentes de trabalho dentro do teu próprio trabalho. Então, eu acho que o teatro só me ajuda, no fim das contas. É algo sim, que acrescentou, sabe? E não o contrário. sim. E aí, quando eu tava lendo o seu livro, É, aquela coisa, né? A gente pode dizer que é um romance em verso, mas às vezes eu tive a sensação que às vezes não é apenas um verso, né? Que são fragmentos, assim. Porque você não usa muito a pontuação, né? E não usa as maiúsculas e as minúsculas de uma forma bem diferente da gramática, né? Do que manda a Verdade. gramática. E o que é muito legal a gente ter essa liberdade na literatura que a gente tem, né? E desse recurso expressivo de poder fugir da regra da gramática.
E aí eu fiquei pensando que talvez não fosse uma maneira que faria tanto sentido para mim descrever como um romance em verso, um grande poema, né? Pra mim, vamos ver o que você acha que eu vou dizer, mas eu acho que faz mais sentido associar mais ao fragmentário e ao fluxo de consciência. Porque Uhum. muitas vezes me lembrou livros, por exemplo, o capítulo do Ulisses, da esposa do Bloom, que é o último, que quase não tem pontuações, né? E a gente é como se a gente estivesse presenciando os pensamentos dessa mulher, né? Uhum. E me lembrou, em alguns pontos, me lembrou bastante essa experiência de leitura. E aí eu queria te perguntar quais são se você tem alguma inspiração, teve alguma inspiração para construir esse estilo. Eu concordo totalmente com você. Eu não acho que são versos. Eu sempre quis ser poeta, mas nunca fui poeta. E eu comecei a utilizar algumas coisas da poesia, algumas, como eu posso dizer, não são técnicas, mas algumas coisas que eu entendia que a poesia fazia com a linguagem de uma maneira com muita liberdade, muita expressividade. Eu comecei a Sim. trazer para minha prosa, que é uma prosa, pode ser poética. Eu assim, não me preocupo muito em classificar. Quando eu estou trabalhando, escrevendo texto, eu me preocupo mais em dar vida para aquele texto, não só na parte sonora e de conteúdo, mas também nessa parte plástica, que é essa palavra no papel. Então, eu Uhum. tento sempre proporcionar uma pro leitor, né, uma experiência também de olho na página que seja gostosa, que seja intrigante, que ele olhe e pense e fala, por que essa maiúscula, por que tem uma maiúscula no meio da frase, por que não tem ponto aqui, por que a vírgula está solta, por que tem esse espaço, para conduzir o leitor mesmo nesse jogo de contar uma história que não é só a palavra no papel, né? Tem muito mais por Uhum. trás de uma história, que estão também esses silêncios, e eu acho que aí entra um pouco a minha inquietação de ter sido atriz e perceber que no teatro você pode dar esses tempos, a luz muda e de repente você Sim, muda toda a atmosfera da cena sem nenhuma palavra do ator, apenas a presença e a luz que mudou e uma movimentação, enfim. E na literatura, eu sinto que às vezes a gente fica muito escravo da palavra, que é a arte da palavra, né? Então, às vezes eu tenho vontade de silenciar na página sem dizer que está acontecendo um silêncio. De fato, usar esse sim. espaço da página em branco como um lugar quente, um lugar que proporcione reflexões, que ela não é uma página em branco solta em um sulfite. Quando ela está em um livro, ela já tem um peso maior. É que nem quando você vai numa exposição e vê um quadro em branco. Ele não está em branco. Ele tem um pensamento por trás, é porque ele está no museu. Então não é que ele é uma tela em branco que o artista pendurou. Não, tem todo um pensamento para ele chegar no nada, né? Então, assim, tem alguma coisa para ele quebrar o jeito que as pessoas pintam e tal. Então eu gosto muito dessa coisa Sim. experimental mesmo, que você possa usar o objeto livro em função mesmo dessa contação de história que o escritor faz na página. Então esse jeito assim Incrível. veio muito naturalmente, fui deixando acontecer depois que eu fui percebendo que eu não era poeta, mas que eu poderia usar esses recursos da poesia na minha prosa, eu fui deixando a coisa fluir e eu acho que a história vai me guiando muito por essas pontuações, esses jeitos de dizer, de olhar para a palavra, de experimentar tamanhos e jeitos na página. E eu acho que realmente as frases, elas são fragmentadas. Eu sinto que eu quebro Uhum. frases. Não que são versos, mas eu quebro pelo ritmo, para às vezes causar uma segunda interpretação daquela frase. Se você olha ela sozinha, ela é uma coisa, sabe? E aí você desce a outra parte dela, então ela tem mais eco a partir se eu corto ela no meio, ela cria ecos na página, sabe? Ela cria outros Uhum. significados Sim. possíveis. Então, assim, é um jogo com o leitor, né? Com o futuro leitor do texto, para que a gente possa dialogar em outras frentes, que não seja só essa palavra escrita dizendo o que ela diz mesmo, que ela diga sempre mais do que ela pode dizer. Sim. E aí, bom, a minha pergunta inicial, eu fiz todo esse preâmbulo falando, comentando o seu estilo e tal, mas na verdade eu queria que a pergunta de fato se você teve alguma inspiração para construir isso, algum escritor que você leu, que você gosta, em que você, nossa, eu gostaria de ter escrito isso, sabe? Sim. Especificamente, não, eu acho que os concretos como um todo me inspiraram muito. Quando eu fiz Uhum. faculdade de letras, né?
E quando eu lembro, quando eu tive essa matéria dos poetas concretos, eu já tinha ouvido falar de alguns, mas a gente entrou numa imersão desses poetas e esse trabalho plástico que eles faziam na página. E eu fiquei muito encantada, porque é bem a minha praia mesmo, contar uma história através dessas formas que a palavra pode ter dentro de uma história. Então eu acho que a Sim. poesia concreta me influencia muito. O Manuel de Barros, que é um poeta que fala muito sobre a infância, também tem um tom que me interessa muito, que me influencia muito. O Drummond, eu acho que é um poeta que também sabe usar a palavra nos seus ecos de uma maneira extraordinária. O próprio Pessoa, né, que fez da vida dele um desdobramento de personagens e poetas. Sim. E eu acho isso tão mágico, assim. Tudo que extrapola, eu acho incrível, sabe? Que extrapola o que você espera de um poeta, que vai muito além. Então, o Fernando Pessoa não é só o Fernando Pessoa, são tantos, né? E todos tão diferentes e com personalidade mapa Sim. astral. Então, eu acho que todo esse jogo é maravilhoso. Então, eu sou muito inspirada por muitos que eu amo, que eu leio. E a poesia, eu acho que a poesia tem muita coragem na página. E a prosa, ela tem muita substância. A prosa, ela te conduz por histórias e universos Uhum. que são, assim, maravilhosos. Então, eu acho que se puder ter uma junção das duas, que são duas grandes potências, né? Se a gente conseguir, de alguma forma, pegar um pouco de uma, pegar um pouco de outra, fazer algo, que é o que eu tento fazer, misturar e fazer uma prosa híbrida, eu acho que pode ficar muito interessante. Sim, e é uma coisa muito da literatura contemporânea, né? Isso do Verdade. hibridismo, né? De ficar no entre, né? Entre a poesia e a prosa, entre o autobiográfico e o ficcional, muitas É vezes, né? Muitas verdade. obras, enfim, ficar juntar elementos, muitas vezes, né? De literatura mais popular com uma coisa mais erudita, tem se feito muito, né? É E, verdade. por exemplo, os livros da Helena Ferrante, que se você lê de maneira superficial, é um novelão, né? Mas se você lê mais profundamente, você vê que tudo é muito pensado, cada palavra é muito bem colocada, cada imagem é muito bem construída, mas tá ali com muitos elementos de um gênero super popular, né? Verdade. E Eu isso, li você dela. usa esse equilíbrio muito bem, assim, não, nisso da prosa e da poesia. Muito obrigada. Eu li dela, da Helena Ferrante, eu li o Dias de Abandono. Foi o único livro que eu li. Eu terminei de ler semana passada. E não Sim, sei que se dizem que você é o leu. melhor, né? Dizem que é o Nossa, é melhor muito livro dela. bom. É muito bom. É muito bom, Vi, que eu adorei. E eu achei é um livro em primeira pessoa, né? Que conta essa história de uma mulher que tá dentro de um casamento e o marido dela fala pra ela que tá indo embora. E ela tem dois filhos pequenos e ele vai embora, assim, e deixa ela lá. Ele de vez em quando Do volta, nada, visita. sem Do explicações, nada, sem né? nenhuma explicação. E ela fica além de tudo que ela sofre por conta do abandono, ela fica com todas as responsabilidades para ela e ela é uma mulher que não estava trabalhando naquele momento, sabe? Então ela tem que reinventar a vida dela inteira, ficar tudo de ponta cabeça. E o livro tem uma energia, um ritmo tão bonito, tão forte, que várias pessoas, eu postei aqui minha leitura no Instagram, né? E alguns Uhum. amigos meus disseram, amigas especialmente, disseram, eu tive que parar a leitura uma hora para voltar depois, porque ela realmente te É, coloca naquela, sabe, naquele fogo que você chega uma hora que você fica sufocado mesmo. Você fala, nossa, é muito difícil continuar essa leitura, porque é muito real, é muito sim, palpável tudo que ela tá falando. Então, eu acho que é uma escritora sim, muito interessante, muito mesmo. sim. No caso, meu comentário foi sobre a tetralogia napolitana, né? Ah, Que foi o tá. livro que explodiu imensamente, todo mundo leu. Mas realmente, de fato, eu acho que o melhor dela é o Dias de Abandono, dos que eu já li, né? Não sei se li todos, Uhum. mas enfim. E você tem lido alguma coisa diferente, assim? Fala um pouquinho sobre as suas leituras, você compartilha bastante coisa, né, no Insta Eu sobre as compartilho, suas eu gosto. leituras. E o que você tem lido nessa pandemia? Ah, assim, é um atrás do outro, né? Eu tô num momento também que às vezes eu leio um junto com o outro, são gêneros diferentes. Então, eu leio às vezes Aham. um livro de poesia, um livro de conto, uma biografia, um livro teórico e um romance. Tudo junto, assim, Eu também sou assim. não é? Tanta coisa para ler que a gente vai misturando. Depende do Agora, estado de espírito, né? Do estado de... agora eu tô exatamente. afim de poesia. Agora eu tô afim de uma coisa mais levezinha, só pra eu distrair. Agora eu tô afim de uma teoria bem pesada, hein? Exatamente. E assim, agora nesse minuto eu tô lendo esse livro do Raymond Carver, que chama Iniciantes, que é um livro de Hum. contos.
Eu nunca tinha lido os contos dele, todo mundo fala que ele é excelente contista, né? E ele é mesmo. E eu tinha lido só os poemas que a editora 34 publicou há uns anos atrás. Os poemas muito bonitos, uma coletânea de poesia. E agora eu tô lendo esse livro de contos. Contos eu acho que talvez seja o que eu menos leio, mas não sei exatamente por quê. O que eu mais leio é poesia e romance. Uhum, E eu terminei agora O Dia de Abandono, né? Que foi o último romance que eu li. Eu encontrei um poeta esse ano que tem, assim, me levado para lugares muito incríveis, que é o Juan Gelman, que é um poeta argentino. Ficou uhum, exilado um tempão na época da ditadura, ele escreve bastante sobre o exílio também. E é um poeta que foi amigo do Galeano, Cortázar, essa, né, geração incrível. E ele tem uma ternura e ele tem uma verdade condensada nessas poesias dele, um jeito de pontuar também muito interessante. E é um poeta que eu comprei todos os livros que tinha traduzido aqui no Brasil dele, que são infelizmente só achei três, que é O Amor que Serena Termina, que é uma pergunta, acho muito que é traduzido pelo Eric Nepomuceno. Um outro que chama Isso, que eu adorei, maravilhoso. E um outro que ele faz a partir de poemas que ele colhe de outros lugares, que chama Aí tem um tracinho, Posições. Composições nesse jeito. E também eu acho que é um poeta que eu recomendo muitíssimo para todos. Muito, muito bom, muito bonito o que ele faz. legal. É, então, estamos chegando quase na metade do nosso tempo aqui. Eu posso pedir para você dar uma passadinha nos comentários, Com porque certeza. já desceu bastante coisa aí, eu acho que eu Deixa eu dar perdi. uma olhada aqui, ó. A Sabrina tá falando, eu comprei Raduan Assá depois da tua live que vi. É que eu vivo recomendando Lavoura Arcaica depois que eu li. Sabrina, um beijão pra você. Ela diz aqui também, eu amo livro de contos. E a Goeiro, ela diz, Aline e Thiago Ferro, sou fã. O livro do Thiago Ferro é muito bom, O Pai da Menina Morta. Sim, sim. Muito bom. É muito. Tem muita coisa parecida com o seu mesmo, né? É É, claro que são. fragmentado também, né? É Sim, verdade. totalmente fragmentado. Que é verdade. Eu gosto muito da Ganhou o literatura do Jabuti desse Thiago. ano, né? É Maravilhoso. verdade, é verdade. A Aline Bem é maravilhosa, em Belo Quarto. A, Ai, amiga genial, é incrível. Acho incrível as transformações dos pensamentos de menina até mulher no pássaro, o Pedro falando. Essa coisa Sim. de, né, ir ficando mais madura. Aí aqui o pessoal entrando, deixa eu ver o que mais que tem. Tem uma carinha de amor, a outra carinha de amor. Pessoal entrando. Eu adoro essa estética do seu texto. Muito obrigada. Se puder, leia, falou. Eu acho que de pergunta, talvez. Deixa eu ver. Deixa eu rodar mais aqui um pouquinho pra ver se tem uma carinha de amor. Tá. É porque fica aparecendo, fulano entrou, fulano entrou, fulano entrou, e Isso, eu tenho que ficar lendo tudo isso. Eu leio com uma vozinha aqui no celular. É que eu tô de fone, não dá fica que pra nem ouvir, o mas. ponto, né? Fica que nem o ponto da televisão, né? Que fica o diretor. Olha, quem não sei o É. quê. Aham. Não, E aí mas eu acho que é isso. ok, beleza. Então, e aí eu queria te perguntar, acho que você já deve ter visto, ou talvez você até tenha, enfim, respondido essas perguntas, mas daquele blog Como Eu Escrevo. Sim, é E maravilhoso. então, eu queria que você, assim, dissesse mais ou menos como você escreve. Você tem uma rotina? Você é aquela pessoa que escreve com qualquer hora, qualquer momento no celular? Ou você tem um momento de se concentrar? Assim, como escreve a Aline Bay, Eu em linhas gerais? escrevo, eu escrevo bem concentrada no meu quarto, no computador, no meu computador, que é o mesmo há muitos e muitos anos. Ele tá bem velhinho, coitado, mas é difícil trocar, porque desde que eu me tornei escritora é com ele que eu escrevo. Então, acho que quando ele quebrar, eu vou ficar muito triste, porque é um lugar que realmente eu registrei como meu espaço criativo, né? Eu também Uhum, costumo anotar ideias que eu tenho no caderno, em papel. Mas eu nunca. É muito difícil eu desenvolver um texto no papel. O que acontece são mais ideias, epifanias, imagens, uma sim. frase que vem na minha cabeça, inspirações, sabe? Coisas para voltar depois, portais, assim, no caderno. Mas o meu trabalho mesmo, trabalho pesado no texto, é no computador. E eu gosto muito de trabalhar de manhã até mais tarde, um pouquinho, sabe? Até umas 3 horas da tarde. E aí depois eu almoço e vou nos Correios, que eu vendo meus livros, né, pela internet. Então, agora com a pandemia, eu tô indo nos Correios 2 vezes por semana só. E antes eu ia todos os dias. Então, eu tô dando uma segurada nos Correios, por conta de tudo.
E isso também está fazendo eu trabalhar, às vezes, até um pouquinho mais, até as 4 horas. Depois que eu almoço, Uhum. eu vendo meus livros, Os Pássaros do Dia, para, né, embrulhar e depois colocar nos correios. E eu Uhum. gosto muito, especialmente da manhã para trabalhar, porque eu fico com a cabeça mais arejada e eu acho que, sei lá, me faz bem. Amanhã é o horário que eu mais rendo para o trabalho, principalmente na hora da criação, né? Porque às vezes à tarde eu Sim, até posso editar o texto, mas assim, para levantar o texto, levantar o capítulo, né? É muito importante que eu tenha esse frescor da manhã, eu gosto muito. E eu legal. trabalho de segunda a sexta no texto, assim, né? Escrevendo, e de final de semana eu não escrevo, só se vier uma inspiração muito grande, eu anoto tal, mas eu deixo para trabalhar na ideia durante a semana. Eu dou esse momento de descanso porque eu acho importante também, né? Você descansar a cabeça para depois, segunda-feira, voltar com tudo ao trabalho. É Sim, importante arejar, sentir, faz parte faz do parte. ritmo. Exatamente. Eu acho que essa é a minha rotina. Ela tem sido assim há muito tempo. E a minha rotina é muito igual todos os dias. Muda só o texto que eu estou escrevendo, mas o meu método de trabalho. Ah, e uma outra coisa que eu faço é sempre escolher uma música que se Ah, adeque legal. à energia da cena. E assim, quando eu tô, por exemplo, eu tô, sei lá, às vezes há uma semana escrevendo a mesma cena. É uma semana escutando a mesma música. E no caso do Pássaro, por exemplo, foi uma música só para o livro todo. Então eu fiquei meses e meses, por horas e horas dos dias, Em para nenhuma loop. música linda, em looping, numa mesma música. Porque eu acho que cria uma atmosfera, sabe, uma bolha de concentração. E eu acho que me ajuda muito essa concentração musical também, essa bolha, Sim, né? Eu gosto com muito. certeza. É, e aí você disse que você mesma que envia os livros, né? E vai ter o correio e tudo mais. E eu queria que a gente falasse, abordasse esse tópico aqui da live, porque você é uma escritora de ficção literária, né? É um livro premiado com alto nível de refinamento na escrita e que tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? E você tem uma editora, mas você mesma que vende os seus livros, você já comentou isso muitas vezes e tal. Como é que é isso? Você é uma escritora independente? Você tem uma editora? Como é que é? Então, eu tenho a minha editora, né, que publicou o Pássaro. Na Uhum, verdade, é uma editora independente, mas é uma editora que não é tão pequena assim. É uma editora já indo para o médio porte, ela é pequena para média, assim. É uhum, uma editora que está nas livrarias. Mas o que que acontece? Se a gente for pensar quantas livrarias existem no país, né? E assim, a gente ficou numa época de pandemia, mas vamos antes disso, mesmo quando estava todo mundo podendo sair, fazer tudo. São muito pouco, né? A minha amiga, por exemplo, tem uma amiga que mora em Maceió e a gente estava conversando sobre livrarias e tem uma livraria dentro do shopping com livros muito específicos, sim. pouca literatura contemporânea brasileira. Então a gente sabe que ainda é muito difícil entrar no mercado e que o mercado ainda é muito escasso. Se a gente for olhar para o nosso país de uma maneira total, e não só São Paulo, Rio e Sul, né? E mesmo assim, eu, por exemplo, moro em Barueri e fiquei anos e anos sem ter uma livraria na minha cidade. Anos e anos, eu Nossa, acho que tipo até uns 18 anos. Aí abriu depois uma Saraiva. Mas também se você for na Saraiva e às vezes pedir determinados livros de literatura contemporânea, não não tem, tem, ou não só tem. tem Só por encomendando. encomenda. É. Enfim, é muito. A pessoa precisa querer muito livro para conseguir aguentar esse tempo todo. Entende? Não é fácil, né? Então eu acho que Uhum, por mais que você seja publicado por uma editora grande e tal, eu acho que esse trabalho de formar leitor, seja como for, não precisa bater na porta de cada leitor que nem eu faço, cada um tem os seus métodos, enfim. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente tem que formar leitores também e mostrar que a sim, literatura contemporânea brasileira é muito interessante. Porque às vezes, por exemplo, o meu livro ele tá indo bem, ele está sendo lido por algumas pessoas que têm IGs aqui no Instagram e tal, e eu escuto muito nas resenhas falando assim: vocês não vão acreditar, mas esse livro é literatura nacional. Olha, eu juro que é bom. nossa, Eu já ouvi, mas assim, eu vi muitos e muitos que falando, gente, é literatura nacional, mas é muito legal. Falando assim, mas como vocês depois não vão lê. acreditar? Mas tem tanta coisa boa, é só você Mas saber é onde procurar. isso, exatamente. Às vezes o que acontece é que a pessoa nem sabia que tinha tanto autor contemporâneo interessante, porque aonde que você vai encontrar essas pessoas? Como é que você vai Pois é. saber que um baita ator publicou o livro dele se não aparece em lugar nenhum, não tem na livraria da sua cidade, você não viu Aham. na Amazon? Assim, não é que é uma questão da pessoa fazer errado, sabe? Mas o acesso parece que tem alguma
uma coisa que não chega. Você publica um livro e não chega no seu Não, público-alvo. não Tem chega. ele cai assim num fundo de armário, sabe? E não é porque não é bom, né? Tem muito autor bom no Brasil hoje Tem. produzindo. Mas assim, muito mesmo. É muita gente boa. Mas falta chegar no leitor. Então eu tento fazer esse trabalho de alguma forma. Claro, eu só sou uma pessoa, mas na internet eu acho que é possível a gente falar com muito mais pessoas do que pessoalmente, né? A gente consegue acessar Sim, muitos leitores, e, enfim. Então é algo que eu acho sim. que eu vou fazer sempre que eu puder. Não só se eu estou numa editora independente ou uma editora mais comercial, eu acho que o trabalho é importante sempre, em qualquer nível, sabe? Sim. É muito legal isso que você falou, que as pessoas não sabem, né? Eu lembro que quando eu estava entrando na faculdade, no início, nos primeiros anos da faculdade de letras, que eu também fiz letras, Que legal. é, e eu não sabia mesmo quem eram. Eu lembro de perguntar para uma professora do cursinho, então, quem é que está escrevendo agora que está vivo, assim? Exatamente. Eu não conhecia ninguém também. Eu não conhecia ninguém, eu fui É, conhecer depois que eu publiquei, mas assim, eu no cursinho também eu só lia os consagrados, mas quem são os sim. autores de hoje, né? A gente não Exato, e nem na sabe. faculdade de letras. Na faculdade de letras eles param ali, na Clarice, no Guimarães Rosa, a não ser que você vá atrás de uma disciplina de literatura contemporânea e tal, algum professor que tenha uma pesquisa mais ligada nisso e tal, você não aprende mesmo, você fica sem saber que existe todo esse universo de gente muito boa, muito talentosa e produzindo por aí, né? Exatamente. E eu lembro, por exemplo, na minha aula de literatura lá em Letras, né, na PUC que eu fiz, dois autores que eu fui apresentada na aula de literatura contemporânea e que me impactaram totalmente foi o Ferrez e o Uhum, Luiz Rufato. E eu, assim, quando eu vi a idade maravilhoso. deles, são maravilhosos. E os livros Sim, dialogaram comigo de uma maneira muito potente, por isso, porque foram escritos no meu tempo, né? No tempo que eu vivo. Então tem uma força aí sim, de você entender que tem algo que nos une, que é isso, é o mundo de hoje. Então, é muito sim. importante ler os contemporâneos. A gente entende muito sobre as coisas que estão acontecendo agora, né? Sim. Já que estamos falando sobre contemporânea, coisas que estão acontecendo agora, é, como é que você está vivendo essa coisa toda de pandemia e tudo mais? Você está criando alguma coisa? Você está conseguindo escrever? Porque tem gente que está super produtiva, né? Adorou esse momento para criar e tal. E tem gente que não está conseguindo, que simplesmente está largando de mão. Como é que está sendo sua vivência Para mim, enquanto tá escritora sendo. na pandemia? Para mim, tá sendo. Eu tô tentando proteger meu trabalho, digamos assim, esse meu momento de criação. Eu tento focar no que eu tô fazendo, como eu sempre fiz, porque eu acho que. Claro, a gente está vivendo num momento muito difícil, mas eu acho que de qualquer forma parece que nada conspira para que a gente tenha um momento saudável de criação. Parece que sempre vai ficar para depois, porque você tem o teu trabalho, às vezes a pessoa trabalha em outra coisa, tem as coisas que acontecem dentro da tua casa, os problemas que você tem que resolver, o momento político que a gente está vivendo, e tudo isso é fundamental a gente estar atento e presente, só que quando você quer criar, você precisa isolar um pouco as coisas e deixar um espaço para você criar. E aí depois você volta Sim. para o mundo real, como se você criasse realmente uma bolha de concentração, né? E é isso que eu tento fazer sempre e estou fazendo na pandemia, continuo fazendo. Então eu procuro não ler notícias e ler jornal, enfim, as coisas todas que a gente tem que fazer para se informar no meu momento de criação. Então eu tento ficar nessa manhã até tarde imersa no meu livro, que eu estou escrevendo o segundo, então precisa de ainda mais Sim. concentração, né? E aí eu fico assim, depois aí eu me informo, aí eu leio, vejo o que está acontecendo, e aí antes de dormir eu leio um pouco poesia e tal, e aí quando eu vou voltar a trabalhar no outro dia, eu tento de novo criar minha bolha de concentração, para que eu possa conseguir produzir, né? Continuar produzindo, porque senão fica muito difícil mesmo. Sim. E assim, eu tava pensando antes da nossa live aqui, né, o quanto o teu livro que fala sobre perdas, quanto ele pode ser uma leitura interessante para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque independente de qualquer coisa, estamos vivendo muitas perdas, né? Perdas de pessoas queridas para o Covid, né? Tem esses casos, perdas de dinheiro, perdas de emprego, perdas de modo de vida, né? Todo mundo está tendo que passar por alterações e tudo mais. E Verdade. o que você acha? Você acha que isso faz sentido? Eu acho que muito. E o verbo perder é um verbo que acaba sendo muito flexível, né?
Eu escolhi ele por isso, porque é algo que a gente acaba fazendo demais o tempo todo, e em coisas muito grandes e em coisas, em detalhes também, né? É um verbo que ele é elástico também nesse sentido de trágico e também cotidiano. Então, eu Uhum. acho que acaba sendo realmente um verbo que se encaixa em muitas situações. Só que nesse sentido, nesse momento que a gente está vivendo, é bem isso que você falou. A gente está tendo que ressignificar, reaprender tanta coisa, né? Sim, Tanta coisa nos foi tirada e a gente está tentando sobreviver mesmo assim, que eu acho sim. que é um verbo que está cada vez mais atual, infelizmente. Pois é. É. Você quer que eu Calma dê aí. uma olhada? Porque eu vi que Ah, surgiram umas pode ser. perguntas, pode Vamos ver se ser? tem mais alguma Deixa eu coisa. ver. Eu vi que teve uma pergunta ou outra. Ah, tô adorando a live, parabéns às duas. Obrigada, João. Aline, um coraçãozinho. O livro Obrigada. de contos, eu acho que esse aqui que eu mostrei, ó. Raymond Carver, Iniciantes. Não sei se é essa a pergunta do José, mas foi esse livro que eu mostrei. Uhum. A Marina, o pássaro me levou até você. Essa mulher maravilhosa, ela é linda. Aline, como você constrói o núcleo emocional dos personagens? A Nessa Ah, perguntou. legal. Nossa, linda pergunta, né? Obrigada, Nessa. Sim. Olha, no caso da personagem do pássaro, eu construí o núcleo dela todo a partir desse verbo perder. Eu pensei nela como uma atriz a serviço do verbo, porque eu acho que se talvez eu tivesse pensado a minha personagem de fato como uma mulher no mundo, eu acho que eu não teria coragem de fazê-la exercer tanto essa perda, porque é o tempo todo, né? Ela perde, eu não vou dar spoiler, mas assim, as coisas vão acontecendo na vida dela e é como se nada sobrasse, né? Ela vai Sim, ficando por pura resistência. Então eu imaginei muito uma atriz em ação, uma atriz tentando sobreviver nesse exercício cênico de perder as coisas mais dentro do palco, sabe? Então eu fui criando esse emocional dela a partir disso. É claro que eu acho que muito da essência dessa personagem está na infância. E aí o resto ela sim, vai construindo a partir de tudo que ela vai sofrendo. Mas eu acho que a essência lúdica dela, o centro lúdico dela, está ali na infância. E a infância tem muito de Manuel de Barros, tem muito da minha leitura do Manuel, o jeito que ele coloca a poesia na palavra. Eu acho que talvez se eu não tivesse lido ele, eu não teria entendido o quanto é possível você colocar a literatura na boca de uma criança, o quanto a literatura e a criança caminham juntos, né? Porque a criança e a arte caminham muito juntos. O inesperado está na criança, porque a criança é um corpo no mundo que está absorvendo experiências, muitas novidades, muito jeito de estar no mundo, mas é tudo novo, é tudo fresco, não tem cansaço. Então, eu li, por exemplo, uma frase da Ana Martins Marques, num poema dela, que diz: o cansaço é o fim da infância. Eu achei tão bonito. Eu acho que é isso mesmo. Eu legal. acho que a criança é esse estado de entrega, de prontidão. E eu acho que tem muito a ver com o que a minha personagem poderia ser. Eu acho que os sonhos dela estão muito ali, né? Essa potência dela está muito nesses 8 anos. Então, eu acho que vem muito do Manuel de Sim. Barros. Tem algumas coisas da minha própria infância também, do meu jeito de ver a vida, algumas coisas que eu emprestei para a personagem. Mas eu acho que É, a essência a dela, gente sempre coloca, né, um pouquinho da gente, sempre. independentemente de ser autobiográfico ou não, sempre tem um pouquinho de nós aqui e ali, Uhum. né, no que a gente escreve. É impossível, né? Porque você tá escrevendo a partir de você, não tem jeito. Então não tem essa Sim, sim. limitação, né? Do teu próprio. Isso é muito legal, né? Não é sobre mim, é a partir de mim. E eu acho que isso se Exatamente. aplica a toda a literatura, né? Toda a ficção. To- Total. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem sua pergunta, né? Se qualquer coisa você me manda uma mensagem e a gente continua. Aí o Bruno falou: deixa a live salva. E a Nessa falou: e esse núcleo influencia no formato da sua escrita? Eu acredito que Hum, sim, eu acredito que sim. Eu acho que como a minha forma ela não nasce antes do texto, o texto vai me levando para a forma, o jeito que as palavras vão ocupar a página tem muito a ver com a história que eu estou contando. Então eu acho que influencia muito essa essência dela, por exemplo, lúdica e brincante dos 8 anos, também acho que é onde o texto mais brinca, né? Quando ela é criança, quando ela está com os 8 anos, é onde o texto tem mais espaço, ele é mais arejado, onde ele mais salta e venta nesse momento. Então eu acho que influencia assim a essência e a forma, elas vão caminhando juntas nessa grande escultura, sim. né, do texto que você vai formando. Uhum. Aí o pessoal perguntou também qual que é a música. O problema é que eu não sei pronunciar o nome da música, mas é uma música do Sati. É um nome super complexo, assim, mas é uma música do Sati. Eu não sei se eu tô falando corretamente também.
Ginanã, Ginovsina 1. Mas aí, quem quiser saber, me manda um inbox, que aí eu mando a música no Spotify. É uma música linda, linda. Ah, legal. Muito, muito bonita. Deixa eu ver se tem umas perguntas. Ela envia Uhum. com dedicatória. Tararã, tchurunum, bolha de concentração. Os cursos de escrita ajudam nisso. É só Ah, ler. sim, eu ia te perguntar também sobre a tua trajetória nos cursos, né? Você foi da oficina do Marcelino, não foi? Uhum. Hum. Você E fez Alina, a eu fiz a oficina do oficina Marcelino. Eu fiz a oficina dele em 2015, a primeira, Uhum, e depois eu fiz a oficina em 2016, que foi a oficina que proporcionou a publicação do Pássaro, que era uma oficina concurso, né? E foi muito uhum, importante fazer as duas, cada uma de um jeito, porque a de 2015 foi uma iniciação, né, digamos assim, foi algo que foi ali que eu percebi que eu estava na hora de eu publicar meu livro, de eu começar uma carreira na publicação. E em 2016 eu consegui consolidar, né? Eu consegui escrever meu livro e consegui publicar através do concurso. Então esse 2015 e 2016 foram anos muito decisivos para mim, de realmente alavancar a profissão. E eu acho que a oficina ela tem isso também, sabe? Você pode entrar numa oficina realmente só para exercitar a escrita, mas ela também tem esse poder transformador, sabe? De você, de fato, uhum. pegar a tua carreira na mão e começar a levar mais a sério ainda, enfim. Sim, Ou abrir oportunidades de publicação, conhecer pessoas, participar de eventos. Então, para mim, foi muito importante fazer as oficinas. sim. Tem gente que fala só pelo fato de você ter um prazo para entregar o texto para a oficina, já vale. E é bem isso Porque a mesmo, gente Vicky. porque a gente vai empurrando com a barriga, a gente fica, não, ainda não tá bom, ainda não tá bom, ainda não tá bom, ainda não vou dar para ninguém ler. Mas se você tem um prazo, você tem que fazer ele ficar o melhor que dá até aquele prazo, né? E Exatamente. é. Mas eu sou muito a favor da oficina e de se ensinar escrita criativa. Inclusive dou aulas. E eu sou muito a favor. Eu acho que a gente não tem que nascer sabendo escrever. Escrever a gente aprende na escola, o alfabeto, construir frases e tal. Mas a técnica de escrita criativa não é uma coisa que a gente vem de fábrica, né? É como, digamos, um músico. A maioria dos músicos tem que estudar bastante, né? Até conseguir compor obras autorais e tudo mais, você tem que estudar muito música clássica, muito, enfim, quem determinou ali os padrões, quem veio antes de você, né? E eu acho que eu mesmo para escrita, não sei por que não se aplicaria, sabe? A Sim. carreira de escritor, né? Sem dúvida, eu acho que não tem jogo ganho. Eu acho que mesmo quando você chega num estágio interessante, um exemplo que eu gosto muito de dar é da Ivana Ruda Leite, que é uma autora já consagrada. E o Marcelino, às vezes, ele viajava, né? Ele precisava trabalhar em outros lugares. E ele Uhum. convidava alguns escritores para dar oficina no lugar dele no dia que ele não estava. E uma Ah, dessas legal. escritoras, é muito legal isso. Aí a gente tinha essa imersão com outros artistas também, né? Era muito Sim, bom. sim. E aí uma dessas escritoras foi a Ivana Ruda Leite, que deu uma oficina pra gente no dia que ele estava viajando, e ela contou um pouco do processo dela. Ela já publicava há muito tempo, ela já tinha sido finalista de prêmio e tudo mais. E aí ela entrou num determinado momento num bloqueio criativo. E ela não conseguia sair desse bloqueio. E aí ela falou, pra que eu vou ficar aqui em Nossa. casa sofrendo? Eu vou me inscrever numa oficina. E ela disse que foi na primeira aula, foi ela sentar na cadeira com um monte de gente escrevendo junto, que ela desbloqueou, assim, o livro dela chegou e ela começou a escrever. Então, a importância do Olha que coletivo incrível. também, da experiência coletiva. E eu acho que a gente só vê Sim, também nesse pedestal, né? Ah, não, agora eu sou um autor, que já é um monte de coisa, então não preciso. Eu já sei escrever. Eu acho que não existe isso. A gente sempre não. está aprendendo a escrever o livro que a gente está escrevendo, porque ele não existe. Então, a gente vai ter que moldar a nossa linguagem, todo o nosso emocional, toda a nossa sensibilidade para escrever aquela história que não existe ainda. Então, como é que você vai saber escrever algo que não, né, que vai ter que nascer? Então, eu Sim. acho que a escrita é algo que você está sempre estudando, lendo, estando em comunhão com os outros que escrevem. Eu acho que é muito importante. A oficina fez esse Sim, e o papel. feedback, né? Porque se você Exato. escreve, você acha que tá ótimo, tá fazendo super sentido. Aí o leitor vai lá e te fala lá um detalhezinho que faria toda a diferença e você não reparou, né? Sempre tem Exatamente. a perspectiva Sempre. do outro, né? Sempre. Muito bom isso. Sim. E Deixa, mais alguma deixa, coisa deixa eu ver para se tem mais alguma nós? pergunta. Aline, qual música você ouviu? Aí eu falei do Satine, aí É. depois qualquer coisa vocês me mandam. Você começa a Uhum. escrever logo ou cria todo o esqueleto dos personagens antes?
Não, Uhum, o Davi perguntou isso. Eu escrevo, na verdade, eu vou fazendo junto. Eu não sou um tipo de escritora que programa muito antes de começar a escrever. O meu personagem uhum. vai nascendo na ação. Conforme a história vai se edificando, o personagem ele vai nascendo junto. E aí depois eu volto e aí acrescento mais coisas. Porque o que acontece? A minha linguagem ela é sempre muito concisa num primeiro momento. E eu tenho um exercício, o meu exercício de edição ele geralmente é muito mais de acrescentar mais texto, mais carne no osso, do que tirar. Tem muito. Nossa, é o contrário da maioria, né? A maioria das pessoas Exato, tem uma dificuldade de escrever pequeno, de escrever curto, de concisão mesmo, né? exato. E eu vejo, a gente vê isso, transparece no seu livro, até pelos agradecimentos, porque geralmente as pessoas agradecem a meu pai, a minha mãe, a Xuxa, todo mundo, né? E seus agradecimentos são tipo três, quatro linhas Valeu, assim, e galera. só, Quem acabou. É sabe, isso. sabe. Valeu, gente. É, Valeu mesmo. eu sou muito concisa mesmo, assim, Isso principalmente na é ótimo, isso é escrita. incrível. É engraçado quando, assim, as lives eu falo, tudo, eu sou falante, mas para escrever eu sou muito concisa. E aí pode Uhum. reparar que, por exemplo, em entrevistas por escrito, eu geralmente respondo em uma frase. Parece até, às vezes eu falo, será que tá parecendo que eu estou mal educada? Mas eu acho que tem uma economia, porque a palavra ela é tão potente na escrita, que às vezes você coloca a palavra e tá dito, você não precisa ficar explicando de novo, de novo, de novo. Sim. E Você tem que ser a coloca a palavra palavra. correta, né? Tem que ser a Exatamente, palavra é. exata para definir aquilo. Exatamente. Então, eu sou bem lacônica, assim, eu falo pão e é isso, sabe? Ponto final. Então, eu acho que às vezes a minha edição ela tem esse trabalho de colocar mais carne para trazer o leitor menos, assim, uma queda brusca. Às vezes é importante você rechear mais a ação para que tenha um efeito até mais potente, que também tenha um cuidado aí com o emocional do leitor. Então, é Sim, isso que eu estou tentando aprender, né? A colocar mais carne. E a minha edição, ela caminha nesse sentido, de acrescentar. Então, acho legal. que é isso, Davi. Deixa eu ver se tem mais alguma Uhum. última observação. Eu adoro Marcelino. Ah, eu também, né? Ele é maravilhoso. Previsão de alguma Sim. oficina? José, eu acabei de dar uma no SESC, agora em julho. Eu estou esperando uma resposta de uma biblioteca que a gente está negociando uma oficina, mas se der tudo certo, eu vou compartilhando tudo no meu Instagram. Ai, que Marcelo. legal. É muito legal da oficina, né, Vicky? Eu adoro. Sim, é muito gostoso. Eu dou mais aulas particulares, né? Por Ah, que enquanto. Já dei ótimo. oficinas em grupo, mas eu tento fazer esse esquema meio que uma tutoria, né? Eu não vou chamar de mentoria, porque eu não vou mentorar ninguém, sabe? Por enquanto, mas é legal também. E, e é muito gostoso, né? Você orientar as outras pessoas e você interagir com textos de pessoas muito diferentes, né? É Sempre vem verdade. pessoas de muitos contextos, é muito legal você ter essa multiplicidade de vozes, né? É verdade. É muito É legal. legal. Eu adorei essa que eu dei no Sesc Virtual. Foi a primeira virtual que eu dei, mas foi muito massa. Que legal, a oficina virtual funciona super bem, né? Funciona, você acredita? E olha Porque. que eu sou um tipo de mediadora que tem muito do teatro, então eu gosto muito da interação, do olho no olho. Minhas provocações, elas sempre são Uhum, mais lúdicas. Mas funcionou super bem no virtual também, deu muito certo, foi muito que legal. bom. Foi muito bom. E aí, temos 5 minutos. Nossa, Você passou muito rápido! passou muito rápido. Você pode falar já sobre esse outro livro que você está trabalhando? Pode, Então, enfim, o que você pode dizer para nós sobre Eu, ele? eu tô falando pouquinha coisa dele ainda, por isso, por ele estar no processo, né? Eu acho que é muito mais legal a gente conversar quando o texto estiver pronto e a gente puder ler todos juntos e aí trocar, né? Mas de qualquer forma, o que eu posso dizer é que é uma história também com uma protagonista no núcleo da narrativa. Ela chama Júlia Terra, ela é uma escritora, uma jovem escritora, mas o que acontece é que ela ainda não é publicada, ela ainda mal sabe que ela é uma escritora. É uma história de começos, realmente de inícios. Foca nessa juventude, Uhum, nessa quebra da inocência mesmo, sabe? De coisas que a gente vai às vezes deixando para trás em prol dessa maturidade, desse crescimento que a gente tem que ter nessa fase mesmo desses 20 e poucos anos. Crescer, digamos assim, de uma jovem que é uma artista e que ainda está descobrindo isso dentro de si. Então, eu acho que é isso que eu, legal.
que eu costumo falar do livro. Aí outras partes a gente conversa quando lançar. Sim. Ah, que legal. Mas é legal porque é um livro sobre começos, né? O primeiro foi sobre perdas É, e esse é sobre sobre começos, começos. né? E as perdas necessariamente pressupõem novos começos, né? Sem Quer dúvida, sejam sem dúvida. felizes ou não. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa que esse livro é um estudo de personagem, porque o pássaro foi um estudo Uhum. do verbo perder. E esse é um estudo do eu mesmo, da Júlia Terra, dessa personagem que existe assim na minha imaginação e que eu tento captar ela com palavras, mas que, claro, é sempre impossível captar, né? Então a gente fica tentando, né, dar conta do que é ser alguém no mundo. Mas realmente é um livro sobre personagem, é uma história que foca nela, bem nela mesmo, quem ela é, Legal. quais são enfim, sutilezas do eu e tal. Porque eu adoro Sim. personagens na literatura, então por isso que eu quis investigar um pouco mais uma Sim, personagem. sim. Eu também acho, eu também adoro isso, porque muitas vezes eu gosto mais, me interessa mais o personagem do que o que vai acontecer com ele. Nossa, eu Então, muitas também. vezes eu sei o que vai acontecer no fim, sabe? Já me deram um spoiler, ou é um livro antigo, sei lá. E eu não tô nem aí, eu vou só seguindo, ver aquela pessoa sendo, sabe? A Clarice tem um Isso. texto que ela fala isso que o que que você tá fazendo? Eu tô vendo as pessoas sendo, assim, agindo, Ai, é bem existindo, isso. né? E isso é muito incrível da literatura e do teatro também, né? São Também. O teatro duas, é duas pura artes que, personagem. sim, que tem personagens, exato. Exatamente, você falou tudo. A Clarice também, maravilhoso. É isso mesmo, essa é a investigação. Então tá bom, Aline, muito, muito, muito obrigada. Adorei nossa conversa. Eu também, Vicky, eu Essa que live, agradeço. imagina, essa live vai ficar salva aqui no IGTV e ela vai entrar no meu canal no YouTube também. Que tem algumas Ótimo. pessoas que ainda não conseguem acessar aqui o Instagram e tal, muita gente com deficiência visual que me segue, o Instagram não é tão acessível e tal. Então eu coloco lá também. Eu vou te mandar o link, tá bom? Se Ótimo. você Tá quiser. bom. Eu quero. E é isso. Ótimo domingo para você. Obrigada a todo mundo que assistiu pelas perguntas, foram ótimas perguntas. Foram mesmo. Muito E quem obrigada não a conhece, todos. eventualmente sigam a Aline, comprem o livro dela. Obrigada, Vicky. Foi um prazer conversar com você. Sucesso no canal. Parabéns pelo seu trabalho. E eu vou acompanhando Obrigada tudo para você aqui. também. Muito legal mesmo o que você faz. Obrigada. Bom domingo para todos. Obrigada a você. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau.